amigos e as amigas de Camaquã e de toda a região. Ministro Onyx, hoje nós estamos passando aí por mais uma semana de dados, números e informações que o Brasil está colhendo. Mas durante essa semana, muitos comentários vieram de que esta decisão do governo brasileiro de alcançar essa ajuda aos trabalhadores, aos informais, à população mais carente, desta ajuda dos R$600 mensais, ou mesmo para as mães e pais de R$1.200, foi a tábua da salvação para muita gente que não está conseguindo trabalhar. Eu queria que o senhor pudesse trazer para nós, ministro, todo esse trabalho de pesquisa e dessas coisas que estão acontecendo, desses números fantásticos de pessoas que estão retirando esse dinheiro e quanto isso pode ajudar na economia e na sobrevivência dessas pessoas. Bom, primeiro dizer que o presidente Bolsonaro sempre teve uma visão muito equilibrada de todo esse processo, né? Enquanto, por um lado, ele dava condições para que o Ministério da Saúde pudesse reforçar o SUS, pudesse equipar os nossos hospitais para poder fazer o enfrentamento, né? E chegou até a avançar, né? Em cima de procedimentos de tratamento, quando ele assumiu publicamente, né? Aquela questão que envolve a hidroxicloroquina como uma das ferramentas, né, de enfrentamento ao vírus, enquanto não se tem vacina, enquanto não se tem outros mecanismos de defesa. O presidente também, por outro lado, criou e atribuiu ao Ministério da Cidadania essa responsabilidade, uma gigantesca rede de proteção aos mais vulneráveis e aos invisíveis ou informais, como são chamados, que com os números desta madrugada foram transferidos à Caixa mais 8 milhões de pessoas, fechando então a avaliação de todo o mês de abril, nós chegamos a 59 milhões de brasileiros que a 50 milhões já receberam, 51 milhões até amanhã, e ao longo da próxima semana mais 8 milhões, para perfazer então 59 milhões de brasileiros, o que significa um impacto em mais de 120, para ser preciso, 123 milhões de pessoas, ou seja, mais da metade da população brasileira, que recebe, através desse benefício, desse auxílio emergencial, como tu disseste, Fábio, corretamente, né? Uma tábua de salvação e um processo de sustentação, né? Sim. Quer do nível nutricional dessas famílias, para que a aquisição de medicamentos ou outras necessidades mais emergenciais. Sim, E por outro lado, também lembrar que através do BEM, que é o benefício emergencial, que então aí é operado pelo Ministério da Economia e particularmente pelo INSS, nós atendemos lá aqueles que têm carteira assinada, mesmo sob o regime intermitente, os trabalhadores formais, portanto. Sim. E aí nós preservamos mais de 7,5 milhões de empregos. Esse dado é de segunda-feira, né? Provavelmente ao longo dessa semana esse número deve ter aumentado. Então é um conjunto de ações lideradas pelo presidente, cuida da saúde, concede uma condição para as pessoas poderem superar esse período da pandemia e protege aí, nós já temos uma conta alta de mais de 7,5 milhões de empregos no Brasil. Ministro, só uma informação, eu pedi uma informação para o senhor, o número de pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial está dentro da meta do governo, dos números que o governo previa? Olha, é maior, né? A nossa primeira projeção era chegar, assim, a 54 milhões. Nós estamos chegando a 59 milhões, né? É um número realmente gigantesco, né? Não é por que isso, Fábio? Nós tínhamos uma projeção inicial com base em estudos da Fundação Getúlio Vargas, IDEA e outras instituições, da ordem de 5, 6 milhões de invisíveis. Nós encontramos mais de 21, acho que com esse novo número agora, nós vamos chegar bem pertinho de 25 milhões. Pessoas que nunca foram enxergadas por nenhum governo, nunca tiveram nenhuma relação com o Estado brasileiro. Elas hoje estão com uma conta bancária aberta gratuitamente, nós temos todo o seu cadastramento, elas têm, por exemplo, seu CPF, o seu CEP,
familiar, é a sua principal atividade, o que vai permitir, depois de passar essa pandemia, a gente vai poder ter ações específicas para esse público, tipo microcrédito, treinamento, estímulo ao empreendedorismo, ou seja, uma série de ações que pode melhorar e qualificar, né, a vida dessas pessoas e, consequentemente, das suas famílias. Ministro, no início do processo todo, aqui em Camaquã também foi uma loucura a quantidade de gente em filas para poderem retirar isso. O senhor acha que algumas alterações dos aplicativos, no próprio atendimento, fica mais tranquilo para as pessoas que estão entrando no processo e os próximos benefícios receberem automaticamente sem nenhuma preocupação ou acúmulo de gente nos lugares? Bom, Fábio, nós vamos ter uma coletiva agora às 3h da tarde, aqui em Brasília, onde nós vamos detalhar, todas essas ações. Mas eu assinei uma portaria ontem, estabelecendo todos os procedimentos, né, que a Caixa vai cumprir agora nas próximas semanas. Nós, a partir de segunda-feira, dia 18, além desses 8 milhões de pessoas que nós vamos, ao longo da semana, pagar da parcela 1, né, que é o final da parcela 1, nós teremos, Fábio, o Bolsa Família. Então, aí são em torno de 20 mil, mais de 19 milhões, quase 20 milhões de pessoas, né? E o Bolsa Família tem uma tradição, né? A saques da ordem de 70%, né, do pagamento do Bolsa. Sim. São 15 bilhões que nós vamos pagar, só para lembrar que o pagamento histórico do Bolsa Médio é de 2,7 bilhões por mês. Nós estamos pagando 5 vezes mais do que eu pago normalmente. E nós vamos, nessa semana também, eu acerto o dia do primeiro depósito já ao longo da manhã de hoje, mas deve ser a partir do dia 20, Sim, não me falha a memória. 20. Nós começamos a acreditar, então, por meio de nascimento, aqueles 30 milhões de pessoas que compõem todos aqueles que já receberam a primeira parcela entre o dia 7 de cadastrados em 7 de abril e 22 de abril. Sim. Então, realmente é um trabalho aí nas próximas 4 semanas, onde nós vamos pagar para 59 milhões de brasileiros. Então, isso realmente é um trabalho complexo. Nós estamos estabelecendo e ampliando, inclusive, o uso do cartão digital. Nós estamos estimulando para que as pessoas possam usar o cartão digital para compra de alimentos, para compra de roupa, para compra de remédios, exatamente para evitar aquelas filas e aquelas aglomerações. Sim. Vamos ter, talvez, algumas filas em algumas agências na semana que vem, por conta do pagamento do Bolsa Família, mas bem menores do que aquilo que a gente assistiu, né, nas semanas anteriores. Ministro, só duas questões importantes. Muita gente fez o pedido e deve ter o seu pedido negado como análise ou outros problemas. Como é que o senhor verifica essas pessoas que tentaram fazer o pedido e não conseguiram? Tem muita gente buscando em paralelo com dentro da família, algum tipo de fraude. Como é que o senhor vê essa quantidade de gente que não entrou nesse pagamento dos 59 milhões? Bom, para que tu tenhas uma ideia, nosso ouvinte da acústica também, nós analisamos, vamos dizer assim, na primeira rodada, eu tenho que tomar os números que eu vou receber daqui a pouco, né? Daqui 20 minutos eu estou entrando numa reunião para isso. O número que eu tenho na cabeça, que sem contar esse pedaço, essa última semana de abril, eram 98 milhões de CPFs, dos quais 32 milhões foram considerados inelegíveis. Ou seja, então são pessoas, uma boa parte de boa fé, mas também muita gente de má fé. Eu já estou respondendo aí o teu questionamento em relação a fraudes. Sim. Nós já temos um convênio feito com a Controladoria Geral da União, que a gente usa lá, né, a inteligência artificial.
Nós temos um acordo de cooperação que vai gerar no dia de hoje a assinatura de um protocolo entre o Ministério da Justiça e a Cidadania, para ainda ampliar mais as ações da Polícia Federal. Nós temos também uma parceria com a ABIN, e claro, a gente vem enfrentando aí ao longo desse tempo os hackers, né? A gente vem enfrentando quadrilhas, já foram presas várias pessoas, né? Estavam desviando dinheiro, né? De operações fraudulentas. Então todo dia uma guerra, Fábio, né? Primeiro, para a gente poder proteger o dinheiro, né? Isso mais mesmo. precisa, para ter uma ideia, nós chegamos a ter num lote 35 mil presidiários, né, que estavam habilitados num lote, né? Depois no outro teve mais 30. Então, é realmente um trabalho complexo, né? Não é... Só para que o nosso ouvinte tenha ideia, cada lote que nós avaliamos, vamos pegar um lote exemplificativo assim, de 3 milhões de pessoas, né? Dependendo, nós podemos chegar a 30 bilhões de combinações possíveis, porque são muitas bases de dados que têm que ser verificadas. E nós somos obrigados a fazer isso, porque nós somos responsáveis por cada real, né, que a gente autoriza e por cada real que é transferido. Então, realmente é um trabalho épico aí das equipes lá no Ministério da Cidadania. Não deve ser fácil. Da própria Prévia e da própria Caixa. Não deve ser, não. Poder fazer tudo o que nos determina a lei. O presidente do Sindiloja, Otávio Moraes, aqui pediu para me fazer uma pergunta para o senhor, ministro, sobre a questão dos micros e pequenos empresários. O retorno cortou um pouquinho. Vamos ver. O presidente do Sindiloja, Otávio Moraes, faz uma pergunta para mim aqui. Eu queria que o senhor pudesse, se não for da sua pasta, se o senhor pode também nos ajudar nesse assunto. Micros e pequenos empresários, sobre as dificuldades de conseguir linhas de créditos. E também ele coloca aqui se os R$600 são direcionados para a pessoa na alimentação, na saúde, ou o pessoal está utilizando os recursos que está chegando em outras atividades, em outras ações? Bom, primeiro dizer que são programas diferentes, né? O auxílio emergencial, ele visa que a pessoa tenha um recurso para sua sobrevivência, né, e da sua família, exatamente porque nós temos, e há pouco nós falamos sobre isso, além das pessoas do Bolsa Família, que são os mais vulneráveis do Brasil, nós temos aí 22, 23, 24 milhões de invisíveis, que são aquelas pessoas que estão em atividades informais, né, Fábio, que precisam que as cidades estejam funcionando. Tem um problema muito sério no Brasil, né? Durante muitas e muitas semanas, e lamentavelmente ainda acontece, né, em muitos estados brasileiros, nós temos aí cidades que não tem nenhum caso de Covid e estão parados há um mês. A pergunta é por quê? Tá? Então, isso tem um impacto muito grande. O presidente Bolsonaro sempre chamou muito a atenção que eram duas ondas. Nós temos uma onda da epidemia, do Covid, que está aí, é uma doença que a gente tem que ter cuidados e tem que tratar toda a seriedade, e o presidente liberou todos os recursos necessários às equipes do Ministério da Saúde para fazer o melhor enfrentamento possível, né? Volto a lembrar, ele entrou num debate nacional, internacional do uso da hidroxicloroquina como tentativa de ajudar a todos, né? Esse que sempre foi o objetivo, mas o presidente sempre alertou, até apanhou muito por isso, né? E continua apanhando, né? Do outro lado, a fome, a miséria e o desemprego matam tanto quanto as epidemias. É só nós pegar a história do Brasil dos 10 anos. Vamos encontrar exatamente isso. Exato. Né? Quanto a esse crédito do emprego causa tanta tragédia quanto que nós estamos vivendo. Então o presidente sempre chamou a atenção de todos nós gestores, quer no plano federal, estadual ou municipal, que nós tínhamos que buscar, e sempre eu reconheci, ele também, isso é uma coisa complexa, mas nós tínhamos que buscar o equilíbrio entre a proteção à saúde e também a proteção aos empregos. Sim. O ministro, sobre essa questão do crédito para os pequenos e microempresários que estão enfrentando burocracia, todos os cadastros, problema de cadastro para conseguir esses recursos, o senhor acredita que há alguma mudança, um melhoramento para que a gente possa preservar empresas e, consequentemente, empregos, hein?
Olha, Fábio, ainda ontem eu falava com o professor Paulo Guedes, tá? E na minha conversa com ele eu alertava para esse fato. Yeah. Que eu tinha... Tu sabes que eu tenho uma relação antiga, né? Com principalmente os micro e pequenos empresários do Rio Grande do Sul, né? Dos meus mandatos de deputado federal, e vários, eu tenho pessoas, amigas em todas as cidades do Rio Grande do Sul, e vários fizeram contato comigo, relatando esta mesma dificuldade que estava encontrando com os agentes operadores. Exato. O governo, através do BNDES, liberou linha de crédito para os bancos e as pessoas têm encontrado dificuldade para poder acessar. Parece então, que... eu falei ontem com o ministro Paulo Guedes, hoje eu vou estar com o secretário de Emprego e Previdência, o Bruno Bianco. Nós estamos discutindo aí as questões que envolvem todas essas operações, né, de proteção às pessoas. Sim. E porque ele também, o INSS está debaixo da responsabilidade dele. Sim. Então, eu vou tocar nesse assunto de novo, para ver se a gente consegue sensibilizar para talvez fazer alguma revisão de regras ou simplificação. O que está se temendo, ministro, é assim, eu conversei com um agente financeiro, é a temeridade de perda a inadimplência por parte dos ministérios, dos bancos, e com isso criando um pouco de dificuldade. E aí, daqui a pouco, dessa forma, tu empurra todos os empresários apenas para os bancos públicos, né? E eu acho que não é a intenção do governo, ele quer que todo o sistema financeiro funcione num todo, né? Tu tem toda a razão, tu está corretíssimo, Fábio. E para tu ver como a gente procedeu em relação ao auxílio emergencial, porque, por exemplo, tem uma parcela das pessoas que receberam, que não são clientes nem da Caixa, nem do Banco Brasil, né? São clientes de bancos privados. Então, nós tínhamos uma preocupação no início, a preocupação era minha, e eu conduzi um acordo com a FEBRABAN para fazer o quê? Quando faz a transferência, o cara tem uma conta no banco B, né, ou no banco I, tá? Não vou fazer comercial desses bancos aí na CUT. Mas todo mundo está entendendo o que eu estou falando, né? O que ocorre? Se a pessoa tivesse negativada nessa conta, como estava montado originalmente, esse dinheiro iria ser debitado, por exemplo, está devendo R$200, vamos dizer, no cheque especial. E entrar os 600, ia comer 200 e ficar 400. Sim. Aí nós construímos um acordo com a FEBRABAN e, para usar as mesmas contas, foram criadas contas espelhos, com o mesmo cartão, vinculados àquela conta original, e nós garantimos nesse acordo que não haveria nenhum desconto. Portanto, 100% dos R$600 ir para as pessoas, mesmo que estivessem com R$600 negativados, aquele dinheiro era intocável exatamente para aquela pessoa ou a família que vive do trabalho daquela pessoa pudesse comprar alimentos, medicamentos, abrigo, quer dizer, aquilo que fosse necessário. Então, eu estou te demonstrando na prática, naquilo que estava no meu alcance, como é que eu resolvi, como é que nós resolvemos. Não, é interessante no acordo isso. com os bancos brasileiros. E eu acho que o que o empresariado, pequenos e micros e médios empresários estão querendo é exatamente isso, encontrar um caminho aonde se possa fazer a sobrevivência do negócio nesse momento, né, onde há uma atividade econômica menor, e quem mais sofre nisso é o micro e o pequeno, porque aí é serviço, aí é alimentação, aí é o cara que faz hambúrguer, aí é o cara que vende cachorro quente, aí é o pequeno bar, é o pequeno restaurante, aí nós estamos falando, né, da lavanderia, nós estamos falando de serviços muita que tem gente. dificuldade nesse momento. Mas que empregam muita gente, né, Fábio? Da história. Aquele pagamento da folha de pagamento, ali também teve umas pequenas restrições em alguns bancos, dizendo que se tu tinha na conta um sistema que tu fazia o desconto, já não teria problema, tu conseguiria o crédito. Os outros já impedem. Tem o tamanho da empresa também, tu tem que faturar mais de 300 mil para poder entrar em determinado crédito. Quer dizer, pequena e microempresa não entra nesses 300 mil. Bom, mas ministro, eu não vou tomar o seu tempo porque eu sei que o senhor tem compromisso, mas uma orientadora aqui na área da área de fumo conhece muito bastante o pessoal dos produtores rurais. Mas pergunta o seguinte, duas perguntas ele fez junto. Casais, pessoas que têm filhos e não são casados com registro,
ele disse que está sabendo de gente que está recebendo, o casal recebe o benefício, um e o outro. E a outra pergunta dele é o seguinte: a respeito de de produtores rurais, como os nossos fumicultores aqui. Se eles pegam esses R$600, eles acabam perdendo o benefício que eles têm como produtores rurais, e isso pode impedi-los da aposentadoria? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, a princípio, os produtores, os pequenos agricultores, têm todo o direito a receber os R$600. Pois é, A única trava é se receber aposentadoria ou algum benefício do governo federal, por exemplo, BPC, ou algum tipo de auxílio, doença, coisa do gênero. Agora, se não estiver recebendo nenhum programa federal, ele tem todo o direito de receber o dinheiro. Ele não perde a característica de produtor rural, ministro? De jeito nenhum, porque isso não altera a condição permanente. Isso é uma eventualidade. Vai receber por 3 meses e pronto. Eu gostaria, se o senhor me permite, pedir uma gentileza sua de conseguir alguém dentro do seu ministério que trata esse assunto para nós fazer uma posterior entrevista dirigida aos produtores rurais. Se me permite esse pedido. Tá bem, eu vou trabalhar isso e vamos combinar para a semana que vem. Mas agora... Não, ficou uma dúvida bastante grande, inclusive nós citamos... O produtor rural, o problema qual é? A lei tem limitador. Quem no ano base de 2018, né? Certo. Então, na declaração 2019, declarou mais de R$28 mil, sim. Esse não tem direito, independente do que é. Okay. Se é motorista de Uber, se ele é vendedor de cachorro-quente, ou se ele é agricultor. Sim. Entendeu? Não, o produtor rural, por exemplo, está o talão no nome de um e a esposa... O limitador não é, Fábio, a atividade. O limitador é o valor recebido pela pessoa. Entendeu? Tá. E, consequentemente, a família, o casal, por exemplo, um produtor, o talão do modelo 15 cai no nome do produtor e não da esposa dele. Sim, mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Sim. O produtor rural não tem contrato de trabalho, né? Permanente, não tem carteira assinada. Não, o assunto... Então, a condição dele, se a produção dele no ano de 2018 foi inferior a R$28 mil, ele pode. Se ela for superior a R$28 mil, ele não pode. Essa é uma dúvida bastante grande que nós vamos ter aí para... Mas o limitador não está na atividade, é isso que eu estou chamando a atenção. Certo, entendi. O limitador está na condição declarada de renda, entendeu? Certo. Bom, ministro, novas parcelas iniciam semana que vem. Dia 20, que o senhor falou. Ontem o presidente da Caixa, junto com o presidente Jair Bolsonaro, falaram na live de que a Caixa está modificando algumas coisas no que diz respeito aos parcelamentos das casas próprias, aquela questão daquele gatilho. Eu queria saber do senhor, há uma perspectiva, não é uma determinação, há uma perspectiva do ministro Onyx, juntamente com o governo, de ter mais de 3 parcelas de R$600, tendo que a pandemia pode durar mais tempo? Bom, por enquanto nós estamos limitados ao que a lei determina, né, que são as 3 parcelas, tá? Nós estamos, claro, observando atentamente, né, como que a enfermidade está se desenvolvendo no Brasil, mas até o presente momento que nós temos garantidos para todas as pessoas 3 parcelas entre abril, maio e junho. E aí tu me dá a oportunidade para também tranquilizar um pouco aí as pessoas, claro. Né? Tem gente, vão pagar a segunda parcela, eu não recebi a minha primeira ainda, então eu já perdi. Não, calma. Nós estamos criando, inclusive, canais de contestação, deve estar no ar, provavelmente, nesse final de semana, no aplicativo da Caixa, já uma área para a pessoa contestar. Olha, eu não concordo que estão me botando aqui como trabalhador formal, e eu não tenho mais emprego formal faz 3 ou 4 meses, né? Terminei de receber meu seguro-desemprego no mês passado, então aí esta pessoa terá a habilitação aos recursos, né? Sim. Do auxílio emergencial. Então agora, assim, nós encontramos nos critérios gerais, Fábio, esses 59 milhões de brasileiros. Sim. Agora nós vamos para o processo, lembrar que foram 32 milhões considerados inelegíveis, tinha mais 10 ou 12 milhões de inconclusivos. Nós devemos ter hoje mais ou menos uns 15 milhões
que ainda existem dúvidas, tá, sobre Sim. as bases atuais, eles não são elegíveis, mas isso não quer dizer que a situação da pessoa não muda. Sim. Tem algumas bases que são móveis. Sim. O CAGED, por exemplo, é um, né? Porque ali a gente tem se a pessoa está empregada, está desempregada. Sim. Então tem uma série de circunstâncias que agora são, vamos dizer assim, a gente chama as pontuais. Sim. Então a gente está abrindo canais, Sim, nós estamos alterando o 121, que é o nosso canal de ouvidoria, para poder receber essas questões. Nós estamos ultimando um contrato com os Correios para permitir, eu acho que se não for essa semana, na semana do dia 25, Sim. a gente já quer ter a condição de que as pessoas possam ir nas agências do Correio para serem ajudadas tanto na inscrição quanto na contestação de maneira gratuita. Essa semana não adianta ir nas agências do Correio, o contrato ainda não está assinado. O problema, ministro, os Correios estão aqui em Camaquã, no caso que eu falo, os Correios aqui estão com 3 funcionários porque os outros estão todos nos grupos de risco. É um problema que tem fila todos os dias no Correio, mesmo depois dessa pandemia, desse recebimento de recursos, tem fila imensa nos Correios, viu? Bom, mas a gente está tentando... Sim, mas é mais um canal, é isso aí, tá bom? Mais um canal. Isso, é mais um canal, né? Claro, nós tá estamos certo. esforçando para que a gente possa cobrir todas as hipóteses, né, sabe? Tá certo. Não é fácil, nós atendemos aí metade da população brasileira. Só para ter uma ideia, nós já pagamos vamos pagar quase uma Argentina e meia, né? Só numa parcela, né? A Argentina tem 43 milhões de habitantes, imagina. Isso tudo em pouco mais de 40 dias. Sim. Só para ter uma ideia, né, os americanos distribuíram quase 18 milhões de cheques pelo correio, até agora só foram resgatados em torno de 5 milhões de cheques nos Estados Unidos. E para resgatar um cheque do governo leva no mínimo uma semana, a média 10 dias. Nós estamos fazendo crédito imediato e uso do dinheiro imediato, né? Então, realmente o Brasil fez, através desse processo, se criou aí um fato mundial. Tanto o BID quanto o Banco Mundial procuraram, a própria ONU buscou contato conosco para buscar entender como que nós, no Brasil, fizemos um processo tão ágil e tão rápido, né? E a gente fez uma ousadia quando escolheu um aplicativo, né, de celular, e nós tínhamos também dúvidas, né, de como seria a recepção da sociedade. Talvez a gente tire toda e qualquer dúvida sobre isso, nos dando conta do volume, 59 milhões de brasileiros, e nos dando conta que 37% do auxílio emergencial foi todo direcionado para os estados do Nordeste brasileiro, e 100% chegaram pelo aplicativo. Então, eu acho que isso derruba de vez toda e qualquer dúvida de que a gente tinha escolhido o caminho mais fácil e o caminho que nos dava facilidade, agilidade e segurança para poder atender aí a tantas e tantas famílias no Rio Grande e no Brasil. Ministro Olix Lorenzoni, eu tenho mais algum minuto com o senhor aí? Não, amigo, eu já estou contra o relógio, explodiu o horário aqui. É só uma reivindicação aqui para o município de Camaquã e para a região da Costa Doce, que o senhor conhece muito bem. Nosso hospital está credenciado junto à Secretaria de Saúde do Estado para receber 10 leitos de UTI. Graças a Deus, a Metade Sul está dando exemplo aqui de controle da pandemia, que é espetacular o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e nessa região nossa aqui. Mas nós temos esse pedido de 10 leitos de UTI para Camaquã, está o hospital pronto, a Prefeitura de Camaquã vai participar com R$1.200.000 para a manutenção das UTIs, mas os equipamentos ainda não chegaram. E a nossa preocupação é que Porto Alegre entre em sinal vermelho e a região Centro-Sul também, consequentemente, como é referência a Porto Alegre, também entre em sinal vermelho. A pedida da região para o senhor é liberar junto ao Ministério da Saúde, os 10 leitos já contratados aqui para Camaquã. Também eu vou conversar com o ministro, né? Vou ver o que ele pode fazer em relação a isso, tá bem? Tá bom. Ministro... Pode deixar que vou ser embaixador aí do pedido. Tá bom. Muito obrigado, sucesso aí. Eu agradeço aí, quero mandar um grande abraço a ti, também mandar um grande abraço ao amigo Fulvio Lessa aí, que é também um grande amigo teu, né? Sim, exato. E de todos aí em Camaquã. Agradecer muito aí a atenção da Rádio Acústica, de toda a equipe, e dizer que a gente está à disposição
para toda e qualquer informação que a gente possa levar. Ótimo. Um forte abraço, Fábio, a ti, e parabéns aí pelo belíssimo trabalho que conduz aí em Camaquã. Muito obrigado, um abraço, ministro. Tchau, tchau. 8h47 minutos, o ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, falando sobre esse impacto desse investimento